Eu comecei nesses encontros, né, regionais. E aí eu já estava estudando, já tinha trabalho. Eu trabalhava com... muita gente nem imagina, né? Subindo em poste para arrumar energia elétrica no meu estado. Mas você fez essa formação, não? Fiz a formação. Ah, certo. E daí já estava trabalhando e servindo nos encontros regionais. Não tinha nenhuma vontade e nem pretensão de fazer show pelo Brasil. Eu já estava lá trabalhando. Na minha cabeça eu ia ter a minha família ali e eu ia servir na igreja. Aí já estava fazendo uma especialização de eletricidade industrial. Trabalhava com eletricidade de rua e já estava me especializando para industrial. Já tinha propostas. Na época foi quando começou a ir usinas de cana-de-açúcar para Goiás. Então não se tinha o profissional da área elétrica para indústrias. Então era uma área muito boa. E aí para mim isso tudo era caminho de Deus. Para mim era porta que Deus estava abrindo. Eu já estava noivo, né? E aí interessante que minha vida estava pronta. E aí eu terminando o curso de eletricidade industrial, comecei a sonhar umas coisas diferentes. Comecei a sonhar com músicas e comecei a sonhar que eu estava cantando para uma multidão de gente. Mas você fala sonhar pensando ou sonhar um sonho mesmo? Sonho mesmo. Com músicas? Com músicas. Eu acordava com músicas. Eu tentava lembrar as músicas, mas não lembrava de jeito nenhum. Não lembrava? Eu estava cantando músicas nos meus sonhos e para uma multidão de pessoas. E pessoas sendo curadas. E aí começou a todo mundo que ia pregar lá no grupo, que me olhava, que vinha de fora, que me olhava e falava assim, Deus vai te usar nesse país. E Deus vai te levar para canção nova. E você vai cantar fora do país, você vai viajar o mundo. Eu olhava aqui e falava assim, não tem jeito. Você subindo em poste. Minha cidade, 40 mil habitantes. Não tem jeito, esse povo tá doido. No mínimo, tem que ir para São Paulo para tentar por lá e tal, não sei o quê. Mas você tava ali no interiorzão, né? Eu recebi essas pregações e tipo assim, legal. Eu não via como aquilo era de Deus. Certo. Não acreditava. Mas uma coisa que eu sempre fiz desde o início, que eu pegava lá, que eu ia no Santíssimo escondido, clandestinamente. Eu sempre falava para Jesus, sempre, toda adoração que eu fazia, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Eu quero ser usado. Sempre fiz essa oração. Regionalmente, você já tinha música sua? Não. Não? Você cantava as músicas da renovação, normal? Tinha músicas minhas, mas eram muito mal elaboradas. Eu nem cantava elas. Nem cantava. Só para você mesmo? Só no Santíssimo Clandestino? Pros amigos íntimos, Só ali. Não cantava bem. Não cantava? Não, peraí. Não, peraí. Mas não cantava bem? Não cantava bem. Isso é surreal contar essas coisas, né? Mas é importante falar isso aí, né? Eu não tocava bem, não cantava bem. Eu sabia tocar 3, 4 músicas no violão. Caramba. Não sabia. Mas hoje, você tem alguma coisa gravada daquela época que você diz, rapaz, como eu cantava ruim? Meu primeiro disco, mas dessa época... Não, dessa época não. Mas você tem consciência que cantava ruim? Eu sabia que eu cantava mal. Não cantava mal, mas eu não cantava como um profissional, não tinha segurança vocal. Eu não tinha potência vocal que eu tenho hoje. Sim. Era muito escasso, assim. Sim. Sabe? E como foi? Começou a sonhar com música? E no meio disso é interessante falar assim que quando fui cortado do grupo de oração e das missas... Para cantar. Não do grupo de oração da missa. Para ministrar, para cantar. Eu falava para Deus assim, Deus, o que está acontecendo? E chegou o ponto de o padre me chamar e falar para eu não ir cantar, né? E aí eu falei para Deus, como está acontecendo? Eu estou sendo excluído, né? O padre, chorava. Cara, o padre pediu, não vem mais não. Não venha ministrar. Mas porque era ruim ou porque estava sendo assim, o pessoal estava falando que você estava com um pouco de Por causa dessas coisas, que eu exagerava mesmo, assim. Mas não era por querer, eu não estava querendo... Sim, claro. É porque a minha experiência com Deus foi realmente muito profunda. E eu não tinha ninguém ali no grupo que tinha a experiência para lidar com alguém como eu. Sim. Sabe? Talvez nunca tinha aparecido um jovem tão doido, né, no mundo espiritual como eu. E não tinha experiência. Então, quando você não tem experiência, é melhor você fugir, né?
Então, você ficava se perguntando, Ih, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou sendo excluído, então onde é meu lugar, tal? E aí Deus me falou, eu fechei as portas da igreja. Eu permiti que as portas foram fechadas. Aí eu falei, então eu vou para onde? Ele falou, você vai para a casa dos doentes. Nossa. Você vai onde ninguém quer ir. As portas dos doentes estão abertas. E aí eu comecei a perguntar, você conhece alguém que está doente? Meu Tem Deus. alguma enfermidade? Aí tinha uma vizinha, eu descobri que a vizinha tava com depressão. Tá doendo? Opa, é aqui mesmo. Eu marquei o grupo lá na casa dela. E levava o violão e cantava. Lá podia cantar, né? Lá, as portas estavam abertas. E lá eu comecei a cantar e eu descobri que uma pessoa estava doente de câncer, com fase terminal, outra pessoa estava com maldição, não sei o quê. Acho que o padre disse, pronto, endoidou de vez. E eu comecei a ir nessas casas. Sério mesmo? Levava violão, cantava e orava para as pessoas, pregava. Comecei a exercer o meu ministério. E foi o tempo que eu mais aprendi. Porque eu encontrei de tudo, você imagina. Tá louco. Encontrei de tudo nesses lugares. E tinha lugar que eu ia que a casa dava 30 pessoas, 50 pessoas. E eu comecei a ter essa fama, sim. Do menino rezador. Não, se isso fosse no Juazeiro, meu Deus do céu, onde a gente mora, meu Deus do céu, ia ter 1000 pessoas numa casa. O povo lá gosta de gente que reza nas casas. Mas vamos lá. E aí era eu chamava alguns comigo, às vezes alguns iam, às vezes não. E aí nessa experiência eu comecei a ver milagres. Nossa. Mas via gente sendo curada e tudo. De câncer, fase terminal, de feridas visíveis que eram curadas. Curas extraordinárias. E esse trabalho que eu trabalhava, chamava CELG na época, a companhia energética do meu estado. Eu comecei a ter que cobrir férias na região. Já era Deus me levando para a região. Aí eu fui para umas 5, 6 cidades, tive que morar 3 meses nessas cidades. E eu ia no grupo de oração e eu fazia isso. Eu fazia o povo do grupo de oração visitar casas. Eu falava assim, eu tenho um método que vai encher o grupo de oração. Que eu ia nos grupos de oração, tinha 10 pessoas, 15 pessoas. Tem um método que vai encher. Aí era o quê? Visitar os doentes? Era fazer novena. Porque, aí eu peguei, já tinha uma novena que na época a Renovação fazia, que era uma novena de Pentecostes. Tá. Só que eles faziam essa novena o ano inteiro, não era só em Pentecostes. Vamos fazer a novena de Pentecostes. Aí toda semana numa casa. Saía no meio na cidade 3 casas por semana. Nossa Senhora. E o grupo começava a encher. Olha Você aí. ia até as pessoas. Olha aí, pessoal, o método do Tony Alisson aí, rapaz. Não é só o Immersion, não. Tem outro método aí que precisa ser lançado. Como encher o seu grupo de oração. Vá na casa rezar pelos doentes, encher o povo. Novena. Fazer a novena de Pentecostes. Lançando um método aqui. Porque só o que tem, infelizmente, são grupos de oração que tá ali. E o Papa falou isso, né? Sai das 4 paredes da igreja. Vai lá, a igreja de saída, né? Exato. E aí? Aí a gente começou a ver os milagres, assim. No grupo não acontecia nada, mas nas casas era um avivamento, assim. E aí os grupos começaram a encher. E todo lugar que eu ia, eu fazia esse método, essa fórmula. Essa fórmula. Que maravilha, cara. Isso é sensacional. Que maravilha.